Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Viana. Na última segunda-feira, dia 6 de julho de 2020, eu tive a honra de participar de uma reunião, uma live exclusiva para o grupo Tudo sobre IoT, com alguns parceiros já de negócios, alguns amigos do grupo e os participantes. Foram quase 2 horas de live, uma troca muito interessante de informações. E hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o que a gente conversou e para quem não pôde participar, vou procurar nessa apresentação rápida resumir o que nós conversamos de maneira bem sucinta, mas espero que seja proveitosa. Para quem não me conhece, sou Rodrigo Viana, tenho formalmente 20 anos de experiência iniciando por telecomunicações. Por que falo isso? Porque antes disso, durante talvez mais de 10 anos, eu fui desenvolvedor em Clipper na época, então isso foi no século passado, pode-se dizer assim. Mas acho que faz parte, né? Tudo isso que está acontecendo agora, principalmente no meu momento de vida e carreira, e o aprendizado que eu pude coletar durante todo esse tempo atuando no mercado de tecnologia de maneira geral faz muito sentido para mim e espero que faça sentido também para vocês, porque a gente conversando com amigos do mercado, colegas de trabalho, a gente percebe que as histórias muitas vezes elas têm suas diferenças, mas se conectam e o mundo inteiro hoje está conectado dessa forma, buscando e aplicando transformação digital. Então, na minha adolescência, quase infância, eu era desenvolvedor em Clipper. Na época era uma plataforma bem limitada, né, em DOS, DBase 3 e toda essa estrutura da época. Então, tinham certas limitações. Pude também acompanhar o nascimento e a evolução da internet. E quando eu entrei de fato no mercado de trabalho, eu entrei como um estagiário de uma empresa de engenharia de telecomunicações. Ali, no momento de ingressar na empresa, existiam duas frentes de trabalho possíveis. Uma era radiocomunicação e a outra multiplexação. Eu, por participar de alguns treinamentos e conversar com alguns colegas que já estavam na empresa, acabei optando e achando mais interessante o mercado de multiplexação. E ali, a partir de janeiro de 2000, comecei a trabalhar na implantação de alguns equipamentos, algumas redes de fibra ótica, que eram, naquele momento, o grande boom das telecomunicações e da internet no Brasil e no mundo. Então, na época, a tecnologia mais falada era o SDH, era já uma evolução do PDH, e logo em seguida, praticamente na mesma época, já se falava em redes DWDM. Na prática, essas redes DWDM elas faziam a multiplexação e permitiam enlaces de dados na média de 10 a 40 gigabits por segundo entre regiões, entre cidades metropolitanas. Tive a chance então de trabalhar para as principais operadoras do país e durante 3 anos eu fui um profissional que sempre buscou atuar bastante em toda a cadeia de trabalho, então em todo o processo. Então acompanhava muito a parte bem básica de instalação, infraestrutura, tinha até algumas obras dependendo do projeto, mas eu sempre tive naturalmente curiosidade de saber o todo, saber qual era o meu papel dentro daquele ecossistema gigantesco que estava ali no mercado na época. Então, tinham as grandes operadoras de telecom do país, existiam alguns enlaces internacionais na época já, obviamente, e os grandes clientes eram instituições bancárias, grandes provedores de internet, e foi muito interessante viver aquele momento. Mas, depois de 3 anos nessa empresa de infraestrutura,
eu fui para uma outra empresa que era uma integradora de infraestrutura, mudava um pouco a forma de atuar. Então, eu não estava mais tão dentro do campo, mas eu estava, na verdade, o meu papel no começo era ser documentador de tudo aquilo que acontecia no campo. Então, eu era de uma empresa também de engenharia, uma integradora. Existiam os engenheiros de fato. Minha formação na época até então era somente um técnico de eletrônica e telecomunicações. E os engenheiros de fato eram quem faziam o planejamento dessas grandes redes. Existia a camada de suporte técnica que fazia a configuração em cada um desses clientes, dessas redes de equipamentos, e o meu papel era dar o apoio na camada de infraestrutura. Foi também um momento muito interessante, lá permaneci até 2008, então por 5 anos, e tive ali a chance, durante esse período todo, de acompanhar o nascimento e a propagação, por exemplo, do Wi-Fi. Na época de 2004, haveria uma visita de um vice-presidente de uma operadora espanhola, principal praticamente do mundo aí e do país em atuação, e tive a chance de fazer parte da equipe que implantou o primeiro sistema de Wi-Fi dentro de um hotel aqui no país. Então foi aqui na cidade de São Paulo. Foi um projeto muito desafiador, porque os prédios geralmente da época e até hoje existem essas limitações. Eles têm algumas dificuldades de construção ou até mesmo obstrução de alguns encaminhamentos de fios e cabos elétricos, por exemplo, que dificultam às vezes muito o processo de instalação. Então foi um projeto de alguns dias e que foi muito desafiador como case principalmente. Dali nasceria, depois desse evento executivo, um produto de Wi-Fi que teve alcance nacional nos principais hotéis e aeroportos do país e outros ambientes públicos também. E dali surgiu então o sistema Wi-Fi público. Na verdade, o Wi-Fi ele tinha na época uma característica muito peculiar, e você usava aqueles cartões PCMcia, né? Então você comprava um adaptador que você espetava na lateral de um computador. Depois, naturalmente, os computadores, os fabricantes ofereciam módulos USB ou até mesmo integrados até nos computadores, mas isso levou alguns anos até que a gente visse como algo natural que computadores, até mesmo celulares e tablets, já venham com Wi-Fi. Hoje em dia, né, de até um pouco mais de 10 anos para cá, isso é algo muito natural e faz parte já da vida de praticamente a maioria da população, mas no começo existiam algumas diferenças muito grandes entre regiões, entre empresas, em relação à tecnologia que era disponibilizada. Então, é muito interessante poder ter participado de tudo isso. Bom, em seguida fui trabalhar numa fabricante de equipamentos de telecomunicações também. Nessa época, eu já estava me introduzindo no mundo de gerenciamento de projetos, e ali eu tive essa oportunidade de escolher essa trajetória para a minha vida. Por que a trajetória de gerenciamento de projetos? Eu sempre fui entusiasta de tecnologia, desde praticamente quando eu aprendi a ler, e sempre tive a oportunidade de mexer com o computador, a vida inteira. Passei por desenvolvimento, passei por essa fase de telecomunicações, mas achei interessante eu poder participar de outros projetos, abrir novas frentes de trabalho. E o gerenciamento de projetos, ele proporcionava exatamente esse caminho, essa trajetória possível. Então, eu trabalhei por praticamente 1 ano e meio nessa fabricante, e depois tive uma rápida passagem
por uma operadora de telecomunicações, numa época de transição, tanto na minha carreira quanto para a própria operadora. Ela tinha acabado de ser adquirida por uma outra operadora. E naquele momento, ao longo de 10 anos de carreira praticamente, eu achei que era hora de buscar novas oportunidades, então comecei a focar, na época, numa estrutura de PMO. Então, participei de uma outra empresa, atuei durante 4 meses numa consultoria para estruturar o escritório de projetos de uma empresa, e em seguida fui convidado para fazer parte de um PMO corporativo, e ali fiquei durante 1 ano e meio também. Foi uma experiência muito interessante e muito rica, principalmente no que diz respeito a fazer toda a preparação e todo o acompanhamento como analista de projetos, ali, um consultor de projetos, apoiando áreas de negócios a desenvolver produtos. Então, para mim foi muito interessante porque foi meu primeiro contato com uma visão de uma tecnologia ou de qualquer estrutura que fosse projetizada, qualquer entrega que havia ali um objetivo comum para o crescimento da empresa, mas que tinha uma visão projetizada, que tinha todo um cuidado jurídico, um cuidado de planos de negócios e até mesmo uma visão já na época de mídias digitais para você fazer um produto que fosse já aceito no mundo de internet e que fosse aquilo parte de de um início de uma transformação digital que na época estava acontecendo com a evolução da internet da época, né? Então, hoje a gente fala de outras evoluções, vou falar em breve, mas na época, para mim, foi uma vivência também de vanguarda poder fazer parte daquela equipe tão madura de projetos e até mesmo como a empresa em geral. E passei por ali e em seguida fui convidado a atuar numa emissora de TV. Então, ali fiquei durante quase 6 anos, aí já sendo responsável pelos projetos de TI especificamente. Ali eu me encontrei como profissional, então eu tinha uma atuação muito diversificada dentro da estrutura de TI, isso pegava obviamente um pouco de tudo da empresa, principalmente demandas de facilities, né, da parte administrativa da empresa e da parte financeira. Mas existia também algumas iniciativas que tinham relação com a parte de redação, geração de conteúdo da empresa, website, então ali foi uma atuação muito generalista. E, mais uma vez, estava o profissional Rodrigo Viana aprendendo uma outra forma de fazer projetos, novos sistemas, novos parceiros de trabalho, e isso sempre para mim foi muito desafiador, muito interessante, na vivência como um todo, no crescimento como pessoa e como profissional. Ao término de 2016, início de 2017, eu fui convidado a fazer parte de uma empresa de desenvolvimento de aplicações, e ali eram aplicações de segurança, então eram apps para, por exemplo, iOS e Android, e obviamente isso se estendia também a todo um desenvolvimento web e toda uma frente, porque para mim já se tornou nova, de novo, de desenvolvimento, mas no novo mundo de desenvolvimento, com padrão DevOps, estruturas em nuvem e grandes metodologias como Scrum, entre outras ágeis, mas que também fizeram aquela experiência ser muito interessante. E também numa visão extremamente produtizada, existia uma camada de varejo muito forte e fazia uma demanda para vendas desses produtos. E também, obviamente, a maior camada de vendas era oriunda das operadoras de telecomunicações, praticamente todas do país. Então, a minha atuação ali como no mundo CLT, ela se resume nesses praticamente 18 anos de experiência. E aí começou uma nova fase em 2018, onde fui convidado a fazer parte de uma empresa também de serviços de telecomunicações, que estava passando por um momento muito importante de crescimento,
e tinham muitos desafios na operação e em toda a parte de geração de novos negócios na empresa. E eu tive a chance de atuar nos últimos 2 anos nessa empresa. Porém, eu fiz parte da estrutura da operação da empresa especificamente durante 1 ano e depois comecei a analisar oportunidades, novos negócios. Como novos negócios, existiu uma oportunidade de desenvolver negócios em nuvem e outras frentes de trabalho, vou falar em breve. Uma delas é a instalação da primeira estação, o primeiro kit de equipamento 5G do país num laboratório público-privado aqui no interior de São Paulo, bem próximo de São Paulo. E foi uma experiência muito interessante porque foi um laboratório de IoT estruturado exclusivamente para desenvolvimento e fomento de novos negócios. Então foi uma iniciativa muito interessante, foi um projeto que, apesar de ser de pequeno porte, ele teve muita relevância para o mercado, principalmente como fomento de IoT no país. E no ano passado eu tomei uma grande decisão, talvez a mais importante da minha vida, que foi fundar a Smart Cube Tecnologia da Informação, como complemento à atuação de novos negócios que eu estava fazendo para essa empresa mais recente de trabalho. E por que isso? Porque a empresa ela tem uma natureza de atuação de infraestrutura e uma integração de redes e serviços específicos a redes, e eu vi nesse momento uma oportunidade de tirar da gaveta e tirar do inconsciente, talvez, algumas oportunidades que eu mapeei durante esses 20 anos de atuação, até mais do que isso, no mundo da tecnologia. Então, vi essa oportunidade e também tive a chance de fazer parte e acompanhava a movimentação desde que o grupo foi fundado, mas tomei também a grande decisão de fazer parte do grupo Tudo sobre a IoT, e isso, obviamente, tem me trazido grandes oportunidades de mercado, grandes parcerias já formadas, e estamos aí desenvolvendo grandes cases que em breve vocês terão a chance de participar e até mesmo acompanhar no mercado. Bom, eu tenho uma breve apresentação para conduzir para vocês a respeito da Smart Cube, e o assunto principal é falar um pouco sobre a questão das redes de celular 5G, que estão quase entrando aí no mundo e no Brasil, mas que obviamente a gente tem uma necessidade ainda de toda a parte legal, de homologação pela Anatel, de definição de valores, frequências disponíveis, etc. Mas o estudo ele já vem sendo conduzido há muitos anos, e esse estudo ele fez com que você pensar soluções de internet das coisas ou até mesmo integração de sistemas em geral, você já possa pensar em protocolos comuns de comunicação que levam a dispositivos interconectados, sistemas interconectados, mas que a cobertura de internet, a propagação de sinal necessária para fazer tudo isso funcionar, naturalmente vai acabar chegando em redes fixas, que são essas as grandes redes de fibra ótica, e que já hoje estão sendo reais no mundo do 4G LTE no Brasil, e agora, muito em breve, no 5G, e no Wi-Fi 5, que muito em breve, na verdade já existem alguns sistemas implantados, de Wi-Fi 6. Então, existem algumas diferenças técnicas e eu quero passar rapidamente para vocês, para a gente conseguir evoluir aqui na ideia sobre todo esse momento que a gente está vivendo. Bom, a empresa em si ela tem como principais objetivos empregar tecnologia para justamente trazer essa nova experiência para os clientes de transformação digital. A transformação digital em si, ela sempre aconteceu, ela muitas vezes pode ser vista de uma forma isolada, mas agora, em relação ao que a gente está propondo para o mercado, é que essa transformação ela seja de uma maneira
consolidados de uma maneira uniforme. Como assim? Você tem nuvem, você tem sistemas 5G, Wi-Fi 6, IoT, novos sistemas, soluções web e até mesmo plataformas presentes no mundo novo. E isso, de certa forma, está sendo desenhado, sendo desenvolvido para naturalmente se integrar e permitir que, à medida em que você entre para analisar um cenário atual de uma empresa com o objetivo de expandir esses negócios tradicionais, você consiga analisar o cenário atual, propor um novo cenário de acordo com os objetivos e interesses da empresa, dos executivos e de todos os stakeholders que estão à volta desses negócios e fazer com que você naturalmente consiga agregar valor nos negócios, reduzir custos e isso naturalmente vai fazer com que o ecossistema de inovação ele tenha um fomento em relação a você nunca mais estar no mesmo lugar em relação a um negócio, a uma empresa, e sempre você buscar um crescimento para se diferenciar do seu concorrente, para até mesmo colaborar com um mundo melhor e para você estar respirando e vivendo esse momento todo de inovação que o mundo está apresentando. Principalmente em dias de hoje, né, em que a gente tem um cenário completamente diferente, mas que isso tudo, obviamente, vai trazer um mundo melhor depois que tudo, que toda essa mudança acontecer. Bom, quando a gente fala de soluções, eu penso em soluções como soluções de conectividade inteligente. Por quê? Eles mesclam um pouco de tudo que o mercado de tecnologia hoje oferece. Então, você tem inteligência artificial, internet das coisas, nesse caso, Wi-Fi 6 e 5G, que são, de certa forma, o ecossistema de conectividade em si. Mas para que isso? Porque você, numa ideia de novo mundo, de novo modelo de negócios digitais, você pense como gerar negócios e agregar valor para os seus clientes, mas a ideia de solução é você ter soluções e sistemas como serviços, então você oferta sistemas para o mercado, mas não necessariamente você exige que seu cliente gaste milhares de reais ou dólares no investimento de um sistema, mas sim que você monte plataformas que estejam baseadas em nuvem e que tenham, obviamente, estrutura, que sejam estruturadas por banco de dados, por camadas de business intelligence para você agregar valor em relatórios aos executivos das empresas, mas que você tenha soluções de baixo custo de implementação e que sejam escaláveis. Por isso a nuvem se tornou tão importante no mundo de hoje. Na verdade, não tão recente assim, já existe a cloud há muitos anos, mas isso está se tornando popular porque o custo-benefício da implementação desse tipo de solução está se tornando muito interessante para o mercado no momento que a gente está vivendo. Mas, naturalmente, existe uma camada que muitas vezes é invisível para os usuários em geral, que é a camada de infraestrutura. E a camada de infraestrutura, ela sempre existiu, obviamente ela sempre teve diversas limitações, mas com a evolução dos sistemas, com a padronização de muitos desses sistemas, essa camada de infraestrutura ela está se tornando homogênea e os protocolos estão se tornando homogêneos e isso está proporcionando também um ótimo custo-benefício e uma grande flexibilidade em termos de segurança e em termos de capacidade de escalabilidade para o mercado em geral. Quem é beneficiado disso, obviamente, são os clientes finais, são as empresas que desejam implementar esse tipo de tecnologia dentro dos seus negócios. Bom, a nossa visão inicial de mercado, ela começa por naturalmente analisar todos os relatórios, todos os estudos que vêm sendo desenvolvidos por universidades, pesquisadores e grandes empresas mundo afora, e que, numa média, estimam que em 2025 mais de 45 bilhões de dispositivos estarão conectados por redes IoT. Naturalmente, essas redes IoT, elas, para que se funcionem de maneira integrada num alcance global, vão estar
vão ter seus dispositivos com uma cobertura além de simplesmente pensar em IoT, mas isso seja permeado também por redes Wi-Fi 6, ou novas tecnologias que irão surgir até lá, e por telefonia, né, por propagação de sinal 5G de transmissão de dados. Os sistemas de hoje de multiplexação via fibra ótica, eles já estão funcionando aí de 100 a 400 gigabits por segundo de uplink entre grandes centros, entre cidades, regiões. Então isso já permite que essas antenas 5G elas sejam implantadas em algumas empresas até mesmo, já tem cases no mundo de sistemas 5G que foram implantados em estádios, em zonas rurais de grande porte, de primeiro mundo, obviamente, e outros tipos de negócios, indústrias e até mesmo outros ramos, setores da economia que já usam 5G, porém ainda de certa forma em caráter standalone, né, isolados do mundo ou em caráter experimental. Por quê? Porque no mundo, praticamente o mundo está vivendo o mesmo momento de validar algumas especificações técnicas e de terminar a especificação para que todo leilão de bandas e de sistemas 5G eles aconteçam de uma maneira global, de uma maneira onde grandes players mundiais vão ter o market share dessas implantações, mas que isso ocorra de uma maneira padronizada. Isso para que naturalmente permita a participação de todos e a uniformização dessas redes. Mas já existem muitos cases e a gente está olhando para isso tanto no Brasil quanto no mundo, que são os cases principalmente construção e automação, então você tem a parte de smart homes, smart cities e principalmente green builds, onde você tem aí, né, automação, vamos dizer assim no geral, de prédios novos, você tem obras retrofit em que você implanta sistemas de detecção de incêndio e pelo simples fato de você ter uma conexão sem fio, você tem muitas vezes uma economia que viabiliza teu projeto, porque você não vai precisar rasgar uma parede para instalar um sensor de incêndio muitas vezes, ou de fumaça, ou de temperatura, ou qualquer coisa do tipo. Mesma coisa na logística e no transporte. Você tem características que beneficiam o mercado de logística e transporte para que sejam implantados sistemas de IoT e, naturalmente, isso vai envolver, muito em breve, coberturas Wi-Fi 6 e 5G. Agronegócios a mesma coisa, varejo, finanças, educação, entre outros. Como principais vantagens dessas redes padronizadas, vamos chamar assim, de 5G, Wi-Fi 6 e IoT, a grande mudança é que você tem, com essa padronização toda, o principal benefício é o baixo custo de implantação e manutenção desses dispositivos, porque tem essa parte que é tratada como sem fio, isso é uma característica de que vai facilitar e vai ser muito interessante para esse tipo de projeto, de infraestrutura ou até mesmo de implantação de um sistema para um cliente, um grande negócio, ou até mesmo pequenas e médias empresas. Você tem a questão, no caso das operadoras de telecomunicações, o fato de que eles já têm muitas vezes as estações rádio base, sejam em prédios comerciais ou naqueles containers que são em terrenos ao longo dos grandes centros metropolitanos ou mesmo em zonas rurais. E esses containers, essa infraestrutura, que na época foi pago, sei lá, US$ 1 milhão, alguma coisa assim, já podem ser reaproveitadas. Então já foi feita uma implantação no passado e essa implantação naturalmente vai ser modernizada, mas você muda alguns elementos. Você muda a estação rádio base, o comunicador de radiofrequência ou o equipamento de fibra ótica, mas você não necessariamente precisa trocar o encaminhamento de fibra ótica entre cidades e você não necessariamente vai precisar trocar uma estação rádio base de lugar. Naturalmente, talvez até exista uma economia de que talvez algumas estações rádio bases elas sejam eliminadas do sistema ou elas sejam simplesmente transformadas em repetidores
para a propagação de sinais, por exemplo, de IoT, né, em redes LoRaWAN, Mesh ou qualquer coisa do tipo, para que você tenha uma cobertura muito interessante quando você pensa em zonas rurais, quando você pensa em áreas urbanas ou até mesmo em estradas, onde a gente já tem alguns cases, inclusive no Brasil, de redes Wi-Fi de alta capacidade, grande cobertura, para que você tenha ali alguns exercícios muito interessantes quando você fala de telemetria de veículos e quando você fala até mesmo de gerar negócios para empresas de borda dessas estradas que antes não tinham acesso à internet de alta velocidade porque as empresas de telecom elas prefeririam ali oferecer um sistema de celular ou uma internet via rádio, mas que não necessariamente traz uma qualidade tão boa quanto se você pensar hoje no Wi-Fi 6 ou até mesmo no 5G quando ele foi implementado publicamente no Brasil. Mas existe hoje um grande potencial de geração de negócios em torno desses sistemas uniformes. Então, o que significa isso? Você tem, com isso, uma grande otimização de processos, onde você pode, com a implantação desses sistemas IoT e com toda essa transmissão uniforme, fazer essa otimização, fazer com que sistemas sejam mais eficientes e você traz escalabilidade, precisão e muito mais qualidade para o teu negócio através de rapidez, segurança e toda essa padronização. Aqui eu tenho um rápido histórico do Wi-Fi e da comunicação celular. Então, na época, o Wi-Fi ele começou com os protocolos 802.11a, B, que praticamente chegaram juntos. Foram os primeiros cartões. Eles eram realmente grandes, chamavam atenção, mas eram muito interessantes, porque traziam uma nova realidade, mas também traziam um grande preconceito em relação ao risco de segurança dessas redes. Mas hoje, acho que mais de 90% das grandes empresas usam as redes sem fio, não mais as redes cabeadas, pelo simples fato de você trazer uma grande economia durante o momento da implantação desses grandes prédios. Mas, obviamente, você tem ainda uma base pequena de redes cabeadas para que você possa ter ali comunicações que hoje ainda são necessárias em 1 gigabits por segundo, por exemplo, até mesmo 10 GB. Então, existe um mix ainda, mas hoje você já pode notar uma grande mudança em relação à economia dessa implantação das redes de cabeamento estruturado no geral. Mas você pode ver aqui na parte de Wi-Fi uma grande evolução, principalmente depois de 2009, onde você tem sistemas de Wi-Fi 4, 5 e 6, e ali você tem uma diferença muito grande na velocidade. E hoje a gente tem já nas residências dos grandes centros, os sistemas Wi-Fi 5, com as principais operadoras de TV e internet a cabo e via fibra ótica, mas o que eu quero trazer para vocês é a característica do que hoje a gente tem de mais recente, entre aspas, nas nossas casas, nas nossas empresas, é o Wi-Fi 5. E mesmo o próprio Wi-Fi 5, ele tem como característica a questão de multiplexação, que eles chamam de MIMO, que é Multiple Input, Multiple Output. O que significa isso? Você tem entre um dispositivo e uma antena, ou uma rede Wi-Fi, um roteador Wi-Fi, você tem um elo simples, na época, até o Wi-Fi 4, você tinha um elo simples ou um streaming simples de comunicação entre esses dispositivos. Hoje, os próprios sistemas Wi-Fi 5, eles já têm múltiplos elos, então você tem sistemas de 2 streamings, 4 streamings, e elos de comunicação entre o mesmo dispositivo remoto, né, o mesmo celular, por exemplo, o mesmo computador ou tablet, e a mesma antena, a mesma base. Então, isso já permite uma multiplexação e uma
percepção diferente e muito mais rica em termos de comunicação de dados. Como isso é possível? Você tem ajustes que foram feitos nos protocolos, então do próprio Wi-Fi 5, você tem equipamentos novos, tanto dos dispositivos remotos, né, os celulares, tablets, computadores e até mesmo televisores, videogames, dispositivos multimídia em geral, que foram evoluindo com fabricantes de antenas que geralmente pode até ser os mesmos mundiais, a exemplo da Qualcomm, por exemplo, que ela fabrica dispositivos, chips, mas que esses chips estão embarcados em diversas marcas de aparelhos. Então, os protocolos, eles são os mesmos, os centros de pesquisa e desenvolvimento muitas vezes têm funcionários de diversas empresas para que esse padrão ele seja naturalmente respeitado e cumprido e comercializado por todos, fomentando assim o mercado. Então, hoje do Wi-Fi 6, o comum é você ter até sistemas de 8 streamings, mas você tem alguns sistemas que têm 12 ou 16 streamings. É muito interessante isso, porque isso aí já varia um pouco do nível de que cada empresa está disposta a investir e a arriscar em toda essa pesquisa e desenvolvimento. Eu digo arriscar porque naturalmente existe um tempo para que isso seja maturado e isso seja implementado no mercado. Mas naturalmente quem arrisca mais pode ser que tenha um resultado maior, porque a empresa ela evoluiu mais rápido, ela talvez tenha um retorno melhor. É natural. Dos sistemas de comunicação celular é a mesma coisa. Você tem ali toda uma ideia de comunicação que era baseada simplesmente numa troca de voz. Depois se tornou uma coisa de vanguarda, era trocar SMS com alguém, era uma coisa de outro mundo, na época do beeping, que simplesmente você ligava para uma central e o bip da pessoa, né, o dispositivo via o que a gente poderia pensar hoje que parece com a rede celular ou até mesmo a rede LoRaWAN, que é uma rede de rádio de baixo nível, né, baixos, pequenos pacotes de comunicação, mas de longo alcance, permitem com que as comunicações fossem possíveis, permitidos, com que as comunicações entre dispositivos fossem possíveis, mas isso era feito de uma forma half duplex, né? Então você dá teu sinal aqui e aquele sinal se propaga, não interessa como, e chega pro receptor de uma maneira X e esse cara, esse outro dispositivo interpreta isso e te dá a percepção dela. Isso com as redes celular foi possível fazer uma troca mais interessante. Então, obviamente, você ligava para uma pessoa da mesma forma que numa ligação de escada e você tinha ali a voz ao vivo, você tinha aquela conversação pessoa a pessoa. Depois começaram a existir conferências, mensagens SMS, mensagens MMS, que eram com celulares com câmera, você tirava uma foto e embarcava, né, encapsulava aquela foto dentro de uma mensagem SMS, aquilo se tornou o MMS. Hoje, você tem sistemas como o WhatsApp e até mesmo outros diversos softwares e aplicativos multimídia que permitem outras coisas, uma nova realidade que já está aí faz muito tempo. Né? Você tem programas de videoconferência, só que ainda sofrem um pouco com a questão da qualidade de comunicação celular, e isso está mudando, isso já mudou, mas isso mudou para quem está conectado dentro de casa, mas ainda muitas vezes você percebe que você está na rua, numa região um pouco mais remota, num 3G ou num 4G, você quer fazer uma videoconferência, às vezes a imagem ela não tem uma qualidade tão boa quanto se você tiver numa rede de alta capacidade. Mas a ideia do padrão que eu falo quando eu converso com o pessoal, a ideia de ser padronizado em relação... É que o 5G é igual ao Wi-Fi 6? Não, não é igual. Mas os protocolos e a base, as premissas para pesquisa e desenvolvimento desses sistemas são as mesmas. Você tem múltiplos elos de comunicação entre a base e os dispositivos. Obviamente, isso
traz uma dinâmica diferente para as comunicações e vai trazer, obviamente, uma nova experiência quando você fala em termos de latência, ou seja, o tempo de transmissão-recepção, o tempo de resposta entre dispositivo e base, e essa troca que acontece N vezes por milissegundo, então assim, uma troca muito rápida, ela permita com que exista uma quase transparência nessa comunicação. Então você tem alguns segmentos, como por exemplo o segmento médico, em que você não pode ter um erro, você não pode ter uma latência muito grande. O médico ele precisa fazer uma incisão numa cirurgia e o paciente está a milhares de quilômetros dali, com um bisturi robô aplicado ali numa parte do corpo, implantado ali. Essa incisão ela tem que ser em tempo real, mas é realmente um tempo real, não é um tempo real de que o cara cortou e deu taxa de erro, ou ele cortou mais do que deveria. Isso esse risco não pode acontecer. Então, a nova era das comunicações, ela vai permitir com que essa realidade nova ela seja possível, né? Então, aqui ele tem alguns vetores, onde estão alguns sistemas, algumas experiências que vão ser possíveis com o Wi-Fi 6 e naturalmente com 5G e até mesmo o IoT. É um subproduto disso em relação a sistemas de comunicação de múltiplos dispositivos, mas tem sistemas como realidade aumentada, vídeo streaming em 8K, vídeos on demand em geral, realidade virtual, sistemas de escritório, mas com uma nova percepção muito além do que a gente já vê hoje, até mesmo com holografia e outros cenários de filmes futuristas, mas que já estão sendo pilotados em laboratórios e em outras instituições que fomentam esse tipo de inovação. Você tem toda uma estrutura de nuvem que precisa ser muitas vezes transparente para você ter experiências, tanto para os usuários quanto para as empresas, que sejam realmente reais e que tenham valor agregado. Tem sistemas de veículos autoguiados que também não permitem que exista um desvio, porque você ter uma decisão de ultrapassagem ou não numa estrada, num veículo autônomo, tem que ser uma coisa muito bem sincronizada, porque, naturalmente, se você tem uma estrada que talvez tenha uma cobertura que permita que um veículo autoguiado transite, você, no começo de toda essa transformação, de toda essa nova era, vai ter ali que conviver com alguns elementos do mundo tradicional, como por exemplo, você está numa estrada que tem cobertura, mas se aparece um trator antigo, uma charrete, um animal, qualquer coisa que não tem ainda um sensor ou qualquer coisa aplicada, esse veículo ele vai ter que ter uma comunicação muito boa e um sistema de inteligência artificial muito bom de reconhecer uma imagem, reconhecer um risco e tomar a decisão muito rapidamente, conversar eventualmente com uma nuvem para que a decisão seja tomada, para que o algoritmo de inteligência artificial entre em ação para prevenir um acidente ou para fazer com que uma decisão de direcionamento seja tomada. Então, é, o, não é só apenas inteligência artificial, que já é um mundo novo, não é só apenas algoritmo, isso tudo tem que estar essa informação tem que ser trocada muito rapidamente. Por isso, redes como o 5G, o Wi-Fi 6 e o próprio IoT naturalmente vão ser muito demandados e vão ter um futuro muito brilhante pela frente e vão ser parte da essência de toda essa evolução. Então você tem, obviamente, protocolos específicos de IoT, mas que já estão sendo embarcados em sistemas como o Wi-Fi 6 e 5G para que permitam essa comunicação massiva a baixa latência, ou latência quase nula, e sistemas e tecnologias de alta capacidade que permitam essa experiência para os usuários. Aqui você tem alguns elementos que eu já comentei antigamente, de que você tem uma nova visão de propagação de sinais Wi-Fi. Então você tem aqui a multiplexação por divisão de frequência ortogonal, ou seja,
conceito muito bem básico disso é o seguinte: você pensa que você está pronto, o 5G, o Wi-Fi 6, ele é um trem-bala que ele está pronto para partir e ele parte o tempo todo, só que você tem ali sinais e informações que estão sendo coletadas dentro dos dispositivos e eles vão entrar dentro desse trem-bala. Então, você imagina, você tem um bairro todo onde as pessoas entram nos seus meios de transporte individuais ou até mesmo coletivos, mas de menor porte, e todo mundo depois se divide nesses grupos, né, de múltiplas frequências ou múltiplos protocolos, entram todos no mesmo trem-bala e eles vão partir de um lado para o outro. Esse é o conceito do multiple input, multiple output, onde você tem vários feixes de informação circulando entre cada um dos vários dispositivos que vão estar dentro daquele raio de cobertura daquela rede. Obviamente você tem variações de frequência e todo um protocolo, todo um estudo muito complexo e de qualidade científica muito rica, mas que é uma coisa que toma um tempo muito grande para explicar no detalhe, mas eu quero trazer a parte da transformação para vocês nessa reunião de hoje. Aqui alguns exemplos que eu já dei, como por que é necessária, tão necessária essa latência baixa e em quais aplicações a gente vai aplicar isso, qual é a média do que já foi analisado de largura de faixa recomendada ou exigida para cada um desses sistemas. Então, vou dar o exemplo de alguns aqui. Você tem sistemas de realidade aumentada e realidade virtual, né? Você tem sistemas já de apoio, manutenção virtual em indústrias, em que você tem já sistemas funcionando isoladamente, que você pega o seu celular, faz um vídeo e você dentro desse vídeo já vai colocando elementos ali de realidade aumentada para você mostrar, por exemplo, para um membro da sua equipe como que funciona um quadro elétrico numa manutenção de uma indústria, ou em que momento ele deve tomar uma decisão, o que ele deve fazer, simplesmente fazendo um vídeo no seu ambiente ou fazendo uma videoconferência com ele, mas vendo a partir da tela do celular dele o que ele está te mostrando e você tocando na tela e fazendo rabisco na tela dele para ele ver o que você precisa fazer. Então, assim, isso já pode em si salvar vidas, né? Porque o cara pode mexer num quadro elétrico, isso sempre acontecem acidentes de trabalho que podem ser evitados, fazendo com que um supervisor que esteja num escritório central e tenha uma operação ali de alto risco, ele possa acompanhar um profissional que tem uma senioridade menor, mas que ele esteja ali fazendo um monitoramento em tempo real com streaming de vídeo de alta qualidade, né? Então você tem jogos interativos em que partem aí essas experiências iniciais de Wi-Fi, não, de realidade aumentada e virtual, numa necessidade ali de 20 megabits por segundo até 400 megabits por segundo. Para a parte de escritórios e até mesmo de educação, você tem sistemas que já começam ali de 10 megabits por segundo até 400 megabits por segundo. Então, você tem escritórios holográficos, teletrabalho, mas um teletrabalho imersivo de fato, né? O escritório do futuro, até eventos do futuro. Quando, diante do Covid-19, a gente tem até muitos mercados, por exemplo, de publicidade, de realização de grandes eventos públicos, por exemplo, feiras, já repensando a forma de fazer essa imersão. Então, você pega uma feira de games ou de conteúdo aí geek, eles já estão pensando uma forma de fazer imersão do que antes era um game ou um filme, e eles replicavam aquele cenário para feira real, ali dentro de um pavilhão de exposições, por exemplo. Agora, provavelmente, eles vão recriar, com o devido licenciamento, o próprio ambiente do filme, mas permitir com que você esteja dentro do filme. Então, isso já é possível fazer, faz muito tempo, mas você ter sistemas de comunicação que são, de fato, real-time, permitem que você vá ter esse tipo de imersão, esse tipo de interação e de experiência muito em breve.
já numa propagação pública e não só em laboratórios como a gente já tem atualmente, né? Então você tem toda uma parte de indústria inteligente e coberturas de smart cities, e até mesmo coberturas em smart homes, smart buildings, onde você tem aí sim no nosso universo de IoT uma série de equipamentos e dispositivos de telemetria que garantem com que você tenha uma manutenção preventiva, você tenha um monitoramento tanto do seu patrimônio quanto dos seus entes queridos, sendo feitos de uma maneira segura, uma maneira rápida e uma maneira efetiva e que muitas vezes, na maioria das vezes, além de trazer segurança, vai trazer sim redução de custos, valor agregado para o seu negócio ou para a experiência que você quer passar para os seus usuários, para os seus né, clientes e até mesmo fornecedores, para que o mercado ele viva de fato uma nova evolução, um novo momento a partir de agora, com essa integração. Aqui um exemplo de algumas integrações, né, algumas aplicações que já estão sendo feitas, às vezes de uma maneira isolada, mas que a gente já tem experiências aqui mescladas em relação ao que tem de 5G e Wi-Fi 6. No caso do 5G, o que é o 5G? Naturalmente, o CAPEX, né, o investimento inicial para você comprar um equipamento desse tipo, ele é alto, ele tem uma complexidade específica e também ainda carece de uma série de estudos e de regulamentações, mas você tem um investimento muito mais alto do que se pensar num Wi-Fi 6, por exemplo. Mas se você pensar em ambientes mesh, em experiências mesh, você tem já grandes parques no mundo, até mesmo estádios de futebol que a gente já viu em eventos mundiais, olímpicos, principalmente, algumas experiências que foram possíveis com Wi-Fi 6, holografia e cobertura 5G. Então você tem toda uma mescla de tecnologias e que essas tecnologias naturalmente vão ser cada vez mais propagadas de modo que a gente tenha uma nova experiência daqui para frente, né? Então você tem estádios, shopping centers, escolas, aeroportos, campos já que já tem esse tipo de cobertura, já tive a chance de viver isso nos Estados Unidos, na China, em alguns países, mas é muito interessante você ver isso funcionando na prática, porque obviamente você não está às vezes com um dispositivo Wi-Fi 6, mas você estando com o seu celular um pouco mais recente, você já tem uma experiência de estar navegando numa rede ali que é muito superior a uma rede comum, que é o que está espalhado por aí. Aqui um exemplo rápido do que vai ser possível da questão da aplicação do Wi-Fi 6 na saúde. Então, obviamente, você já tem sistemas que já são realidade na questão de Wi-Fi 4, então você tem sim videoconferências que já acontecem, mas elas têm uma experiência. Com Wi-Fi 5 essa experiência melhorou, com Wi-Fi 6 vai permitir outras coisas. Exemplo, você tem sistemas de check-in ou até mesmo de acompanhamento de gestão de grandes hospitais, laboratórios que já são possíveis há muito tempo. Com Wi-Fi 5, isso já é possível você fazer, como já está acontecendo até mesmo no Brasil, consultas remotas para evitar contato entre as pessoas e esse contato seja feito somente quando necessário, mas que nem no exemplo que eu dei de acontecer uma telecirurgia, isso com Wi-Fi 5 pode não ser tão seguro assim. Então, com Wi-Fi 6 isso já vai ser uma realidade muito mais viável. Na educação, mesma coisa, você já tem imersões e uma experiência que é proporcionada aos alunos e até mesmo aos professores, uma nova realidade, onde também já está acontecendo. Muitas escolas, até mesmo de educação, acho que de toda a faixa de educação, mas na educação infantil, eu pessoalmente estou tendo uma experiência muito bacana, família da minha filha, de que a forma como a escola está ensinando, ela mudou muito. Ela hoje está tendo, ou tem diariamente videoconferências,
muitas vezes algumas imersões até mesmo diferentes, e já tem aula de programação na escola. Então, as escolas, das mais básicas às mais de ponta no mundo, elas estão inovando muito, até mesmo por questão do nosso isolamento de hoje, a questão de ter uma nova experiência para os alunos, mas que, obviamente, a escola prove que ela consegue agregar e entregar valor e entregar uma experiência de educação rica ainda para as nossas crianças, para os nossos alunos. Obviamente, a evolução disso vai ser com o Wi-Fi 6, por exemplo, muito bem implementado e já propagado, uma imersão em realidade aumentada, realidade virtual, que talvez no futuro permita até mesmo que os alunos, em alguns momentos, nem precisem estar presentes nas escolas, presencialmente falando, em todo momento, quero dizer. Aqui, mesma coisa, já dei uma falada disso, então, assim, você tem questão de operação remota, resolver problemas na parte da indústria, e também tem toda uma nova experiência para os usuários e para todos os envolvidos aí, em esportes, em feiras, shopping centers e tudo isso. Aqui tem um rápido vídeo de um sistema que é de 16 antenas inteligentes. Esse sistema de Wi-Fi 6, ele já tem um plugin de IoT. Então, essa é uma antena Wi-Fi 6, simples, por assim dizer, mas que é uma antena que já tem comunicação, onde ela tem 4 quadrantes e 16 feixes de comunicação. Essa antena é fabricada pela Huawei e ela é uma antena muito interessante porque ela percebe a demanda de sinal e ela direciona o foco de sinal de acordo com a posição do dispositivo, fazendo a potencialização de cada um desses quadrantes e fazendo com que esse sistema ele tenha no mínimo 20%, 40% mais de eficiência e até 20% mais distância de cobertura. Aqui um pouco do que eu já falei também em relação a essa experiência nova de ter os dispositivos móveis numa frequência muito melhorada e você ter comunicação de muito baixa latência e altamente confiável para algumas aplicações que vão necessitar esse tipo de sensibilidade, esse tipo de precisão. E, por outro lado, para dispositivos IoT, por exemplo, não necessariamente você precisa ter uma latência nula, mas o que vai começar a acontecer é que você vai ter a comunicação de milhares de dispositivos sendo gerenciados por uma mesma antena, o que também exige com que essa antena tenha uma capacidade muito grande de comunicação massiva. Então, essa é a grande sacada do 5G, do Wi-Fi 6 e do IoT. Aqui é uma visão um pouco mais próxima do nosso mundo IoT, em que você tem uma plataforma convergente, que você tem sistemas aplicados em nuvem, para que essas plataformas sejam comercializadas globalmente, para que sejam negócios gerados as a service, você ganha em escalabilidade, para quem está monetizando dessa forma, você tem sistemas em que você vai cobrar uma mensalidade do seu usuário, mas você permite sistemas que sejam uniformes, que sejam escaláveis e que trabalhem tanto o Wi-Fi para os seus clientes que querem o Wi-Fi na sua loja, por exemplo, quanto para a IoT. Então você tem aí etiquetas inteligentes em que você já entra no mercado e aquele display que se parece muito com aqueles leitores de livros, Kindle, por exemplo, que são displays digitais, mas que mudam de preço ao apertar de um botão, e esse mesmo preço ele já vai mudar, por exemplo, no banco de dados, no teu site de e-commerce e dentro da tua etiqueta na sua loja de varejo, por exemplo. Mesma coisa, né, dessa uniformização dos sistemas IoT, é que eles falam LoRaWAN, Zigbee, Bluetooth, que já é muito propagado, RFID, entre outros protocolos de IoT. Isso permite, obviamente, uma propagação muito melhor e uma universalização, né, dos sistemas IoT. Então, isso permite, obviamente, uma melhor gestão de ativos,
né? Você tem dispositivos que gerenciam energia com eficiência, então tem disjuntores e outros dispositivos, você tem dispositivos de segurança patrimonial e familiar, né, com rastreadores, esse tipo de coisa, e outros dispositivos que permitem uma nova experiência, até mesmo para gestão de saúde, para uma experiência esportiva de imersão. Então, vocês têm cases pelo mundo que já tem uso misto de realidade aumentada, onde você tem no teu pulso um sensor e ele bota a velocidade ali daquela aula de spinning que você está fazendo com realidade virtual, mas numa velocidade que teu corpo aguente. Então, isso já é possível com esse tipo de sistemas Wi-Fi e até mesmo IoT, naturalmente plugados em plataformas em nuvem. Aqui tem uma rápida visão do que é possível com esses sistemas, com o ecossistema de IoT, né? Então você tem alarmes, tem parte preventiva de manutenção de elevadores, sistemas de monitoramento, sistemas de gestão e acompanhamento de crianças, idosos e pessoas, e reconhecimento de placas e até mesmo reconhecimento facial para portarias. Então, todos esses sistemas já existem, mas eles existem de maneira isolada. A nossa ideia é justamente propor uma unificação de todo esse ecossistema, fazendo com que tenha uma visão, obviamente, de segurança, em termos de tudo isso, para governos ou até mesmo para segurança privada dessas instalações e também para o proprietário dessas instalações. Aqui é uma visão de varejo rápida, em que você tem com sistemas de inteligência artificial uma nova experiência, como a que eu dei o exemplo há pouco, do do Electronic Smart Label, então você tem etiquetas inteligentes, né? Eu já vi nos anos 80, até mesmo hoje existe isso ainda, do cara mudar, ele tem uma loja com 5.000 itens e ele mudou o preço, ele sai com aquela etiquetadora manual mudando item a item. Com a etiqueta inteligente, isso é possível fazer em milissegundos para cada tipo de produto, ou simplesmente você quer atualizar o seu preço em 10% da base toda, você tem 10% da base toda em alguns milissegundos atualizado todo o seu preço, de todo o seu site, de todos os seus produtos, na frente de caixa, em todo lugar que for preciso você ter essa atualização de valor. Né? Isso naturalmente proporciona esses mecanismos de inteligência artificial, IoT, nuvem e de comunicação Wi-Fi 6, por exemplo, proporcionam benefícios ao lojista, ao proprietário dos negócios e principalmente uma nova experiência aos usuários, àqueles clientes. Isso já é possível, já está acontecendo e a gente está aqui para isso, como comunidade e como empresa, para fomentar esse tipo de negócio. Né? Então, permitir que você tenha uma gestão mais eficiente dentro da tua camada de negócio, mas que você proporcione uma nova experiência para o seu usuário em termos de reconhecimento facial, você tem provadores virtuais, você tem aquele leitor de código de barras já de muito tempo, você tem self-checkout, tudo isso já acontece, mas com Wi-Fi 6 e com o IoT isso vai ser uma experiência unificada e vai agregar muito mais valor e muitas vezes vai proporcionar naturalmente uma economia na base já da implantação do projeto. Essa é a ideia. Mesma coisa de telemetria, segurança e até mesmo gestão de ativos para a camada de transporte. Né? Então a gente está já com case sendo desenhado, alguns cases desenhados no mercado, para que para uma determinada empresa de atuação que trabalha ali com cargas sensíveis, esse transporte ele seja feito de maneira segura, o motorista tenha toda uma assistência e que a gente acompanhe o processo, a cadeia, fim a fim, de tudo que está acontecendo com a carga e de tudo que está acontecendo com o motorista e até mesmo com o equipamento, né, o caminhão ou implemento agrícola que seja. Então, isso permite uma nova realidade quando a gente pensa
em termos de eficiência, em termos de otimização de custos, processos de agregar valor nesses negócios e nesses mercados. Mesma coisa para agronegócio. Eu conto essa história para todo mundo de que quando eu ia com algumas pessoas da minha família em algumas propriedades, muitas vezes a gente se deslocava por muitos quilômetros, porque o sensor da bomba d'água, que muitas vezes era fotoelétrico ou qualquer coisa assim, ele parava de funcionar, ou era um temporizador, ele parava de funcionar, e a bomba, ela não podia ficar ligada constantemente, porque ela poderia, por exemplo, queimar, e ela também não poderia ficar desligada, senão a tua plantação poderia ser comprometida por falta de irrigação, ou até mesmo tua criação, né, de gado ou de qualquer outro tipo de animal poderia passar sede, passar fome, que fosse, por conta de não ter água para tomar. Então, imagina a economia de um sistema desse em que com pouquíssimos R$ 1.000 você já pode implantar. Isso se paga em menos de 2, 3 meses, dependendo do cenário. Então, esses sistemas eles já são realidade. Existe, obviamente, um sistema mais complexo de medição de solo, irrigação, toda uma parte mais complexa que varia de caso a caso, mas o simples fato de você poder ligar uma luz, ligar uma bomba elétrica, ligar um alarme ou qualquer coisa que seja comunicável via IoT, Wi-Fi e até mesmo 4G ou 3G, que é o que a gente tem hoje agora mais propagado no país, permite já uma economia muito grande, uma eficiência muito grande para um proprietário de uma propriedade rural ou até mesmo para um player de agronegócio de grande porte. É disso que a gente está falando, de uma transformação. E para mim, é, fazer parte de tudo isso, de todo esse novo ecossistema, é um prazer muito grande, porque isso se remete a toda a minha história, a toda a minha carreira, enquanto entusiasta e profissional de TI, mas isso começou, obviamente, na minha base de criação, base familiar, de ser um curioso e que teve a chance de ser estimulado, né? Acho que pelo meu pai, principalmente, acho que é o grande protagonista de tudo isso, mas pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus companheiros de trajetória até então, e por onde eu pude passar, né? Escola técnica, eu não falei no começo, mas eu passei pela escola técnica, fui depois formando em bacharel em sistemas de informação e por curiosidade, por necessidade de evolução, eu fiz um MBA em administração de empresas e negócios e acabei até fazendo um curso nos Estados Unidos de empreendedorismo. Então, para mim, ter a oportunidade de ter fundado o Smart Cube e de poder compartilhar com vocês esse momento, grande momento e essa grande transformação que a gente está vendo no mundo, fazer parte dessa transformação é uma grande honra, um grande prazer. Eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a oportunidade de poder compartilhar esse momento e esse conteúdo com vocês e fico à disposição aqui através desse QR Code para a gente poder ter uma experiência cada vez melhor aí como profissionais e para criar parcerias, grandes sinergias de negócio. Meu muito obrigado, um grande abraço a todos.